Muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja a própria bênção, como é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e também para a sua vida. Que você seja a própria bênção dele para abençoar outras pessoas que necessitam do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. As pessoas que são mais próximas de você, que estão ao seu derredor, também os próprios da sua casa. Você é o canal de libertação, você é o canal de curas, de milagres, você é o canal de salvação para a vida dessas pessoas. Queridos, nós estamos dando continuidade ao nosso seminário sobre o Espírito Santo. Eu quero trazer para você um texto que se encontra no livro de São Lucas, no livro de Lucas, no capítulo de número 3, a partir do verso 21. A palavra do Senhor, ela nos diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, também era batizado Jesus. Orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: És o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, Jesus, ele foi batizado, como o texto ele está nos dizendo, está nos falando. Agora, quem batizou Jesus? O João Batista, o próprio João Batista batizou o Senhor Jesus ali. Quando Jesus desceu as águas pelo batismo, não somente o Senhor Jesus foi batizado nas águas, mas também com o Espírito Santo. Por quê? Porque assim como João batizou Jesus, no momento em que Jesus foi batizado, olha só o versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, com uma forma corpórea de uma pomba, como uma pomba. E então foi o momento em que Deus disse: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Ou seja, o filho amado que ele tanto ama, que Deus tanto ama. Foi isso que Deus estava querendo dizer. Agora, o que eu quero falar para você acerca disso? Que nós somos batizados nas águas, mas no momento em que nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Assim como foi com Jesus, é comigo, é com você, é com todos nós. Por quê? Porque assim que nós nos entregamos para Deus, assim, quando nós nos rendemos diante dele, ele entrega para mim e para você o Espírito Santo, que se faz morada dentro de mim e dentro de você. Quando você aceita o Senhor Jesus e quando você está disposto a viver conforme a vontade dele, entregue diante do altar, certamente o Espírito de Deus, ele se aposta de você, ele começa a tomar conta de você. Porque assim como a Bíblia fala
que nós somos templos do Espírito Santo, certamente ele habita dentro de nós. Ele faz morada em mim e morada em você. Agora, entenda que quando nós não damos respostas positivas para Deus, e quando nós não aceitamos como Salvador, ali não é templo do Espírito Santo, ali é morada de espíritos maus, de espírito das trevas, que dominam a vida da pessoa e que faz com que a pessoa viva uma vida sem razão de ser vivida, uma vida que seja destruição, seja problemas, dificuldades, doenças, enfermidades. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e nos batizamos, aí esses espíritos das trevas, esses espíritos maus, eles vão embora. E a casa fica preparada e ela é ornamentada pelo Senhor Jesus para recebermos o Espírito Santo. E naquele momento, o Espírito de Deus, ele repousa sobre nós. Olha só para você ver. Então, Jesus, sendo o próprio Deus, mesmo assim, Deus Filho, o Deus Espírito Santo desceu sobre ele e o encheu. E pelo fato de você dizer, reverendo, mas eu já batizei, eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, mas ainda não recebi o Espírito Santo. Por que você não recebeu o Espírito Santo? E quem disse que você não o recebeu? Por que eu digo isso? Porque se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus e você se batizou nas águas, certamente naquele momento a sua casa ficou vazia, porque os espíritos maus foram embora. E aí o Espírito Santo encontra a casa limpa, ornamentada, e ele faz morada. Então, é o momento do batismo nas águas que também o Senhor Jesus, ele nos entrega o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ah, mas eu não falo em línguas estranhas. Quem disse que o Espírito Santo tem nada a ver com línguas estranhas? Não. Ou seja, falar em línguas é uma coisa. Ser batizado com o Espírito de Deus é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque falar em línguas é um dom. É um dom de Deus, mas não é o Espírito Santo. Falar em línguas é apenas um dom. Então, tenha em mente isso, que falar em línguas é um dom. Então, pelo fato de você não ter dom de falar em língua, não significa que você não seja batizado ou batizada com o Espírito Santo. Tem gente que fala em línguas estranhas e não é batizada. Tem gente que não fala em línguas estranhas e é batizada. Entenda isso na sua vida, porque até o diabo, ele imita os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o diabo, ele conhece, o diabo, ele sabe quem é o Espírito Santo, quem é Deus, ele sabe quais são os dons, ele conhece tudo. Então, o diabo, às vezes, tenta imitar o Espírito Santo. Como? Às vezes você viu uma pessoa falar em línguas estranhas, às vezes não é o Espírito Santo. Pode ser o inimigo que está falando em línguas estranhas. Então, é isso que eu estou falando. Não significa. Falar em línguas é um dom de Deus. É um dom de Deus. Tem gente que é usada por Deus e fala em línguas. Faz orações em línguas. Mas também o diabo imita. O diabo imita. É por isso que muitas das vezes você diz, poxa, mas
tal pessoa não é batizada com o Espírito Santo. Tal pessoa ainda não aceitou Jesus. Tal pessoa vive uma vida de vício, uma vida que não tem jeito para os homens e fala em línguas. Isso não pode ser o Espírito Santo, e sim um espírito mau. Porque eu mesmo, eu já ouvi pessoas falarem em língua sem mesmo ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus ou aceitado como Salvador. Então isso não significa que seja o Espírito de Deus. Mas toda pessoa que tem o Espírito Santo, logo em si mesmo, as pessoas conseguem discernir se ali é um dom de Deus ou é o próprio inimigo que está usando tal pessoa para falar em línguas estranhas. Então, você, através do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é quem nos guia, que não é nós mais, pelas nossas próprias vontades, mas sim o Espírito de Deus, certamente ele nos mostra o caminho que devemos andar, o caminho em que devemos pisar, onde devemos estar. É ele que nos mostra, o Espírito de Deus, porque nós somos guiados por ele. Então, é isso. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e você é batizado com o Espírito Santo, aí sim, o Espírito de Deus, ele desce sobre você. O Espírito de Deus, ele te batiza. E mesmo você sendo batizado, você pode falar em línguas, você pode receber o dom de Deus, do Espírito Santo. Então é como eu disse, às vezes tem gente que fala em línguas, mas não é batizada. E tem gente que não fala em línguas, mas é batizada pelo Espírito Santo. Aqui no livro, continuando aqui, no capítulo 2, versículo de número 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, olha só, o Espírito Santo é quem nos revela. A revelação vem do Espírito de Deus. É ele que nos revela. É ele quem nos mostra tudo aquilo que está oculto em nossas vidas. É o Espírito Santo que tem nos mostrado, que tem nos capacitado, e ele mesmo nos enche. Quando ele vê que que nós somos justos, tementes a Deus, e que nós tenhamos esperanças em nossas vidas. O Espírito Santo se alegra e ele vem sobre nós. Aqui em Isaías, capítulo de número 11, a partir do verso 2, diz assim: e repousará sobre ele, ou seja, sobre Jesus, por intermédio de Isaías, a palavra do Senhor está falando, e repousará sobre ele, sobre Cristo, era sobre Jesus que Isaías estava falando. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de temor do Senhor. Aí você pode estar se perguntando, mas olha só, o tanto de espíritos que tem. Será que são espíritos ou é o Espírito? É o Espírito Santo. Por quê? Porque tudo isso aqui se encaixa no Espírito Santo. O Espírito Santo
ele é o espírito de sabedoria, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor. Por quê? Se você vê aqui falando o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, não quer dizer que são variados espíritos diferentes. Não, o Espírito de Deus é só um, o Espírito Santo. Sobre ele estão incluídos tudo isso: a sabedoria, o conhecimento, o conselho, o temor do Senhor. Então, repousará. Quando o Espírito Santo repousou sobre Jesus, tudo isso repousou junto com o Espírito Santo, que é a sabedoria, o conselho, o conhecimento e o temor do Senhor. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, repousará sobre você o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e o espírito do temor do Senhor e o espírito de conhecimento. Aqui, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor é a pessoa do Espírito Santo. E vem mais, o Espírito de sabedoria, que é o que se encaixa através do Espírito Santo. O Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor. Olha só para você ver como é forte essas palavras. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Até o próximo. Até o próximo. Deus abençoe.